Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o tema consultando ao Senhor para tomarmos decisões. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida como crente, a quem você consulta? Ao horóscopo? A cartomante? Ou a Deus? Saul, para tomar uma decisão no final da sua vida, ele foi numa feiticeira. Mas Davi não. Davi sempre consultava ao Senhor. Com certeza, todas as decisões que eu e você tomamos de errado na vida, foi porque nós não consultamos ao Senhor. Se consultamos, Ele deu a resposta e nós não obedecemos. Então esse é um assunto extremamente prático. Vamos ler aí, Davi. Foi dito a Davi, 1 Samuel 23. Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Versículo 2, lê comigo. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Versículo 4, vamos juntos? Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Vamos ler juntos, 10 e 11. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos na mão de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi. A Oreza, ele fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel.
e eu serei contigo, segundo também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa, e Jonatas voltou para sua casa. Vamos ficar por aqui, consultando ao Senhor para tomar decisões na vida. E a pergunta que eu faço para você é: você consulta a Deus? Davi foi ungido por Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Veja lá, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Os estudiosos e os comentaristas dizem que provavelmente Davi deveria ter de 17 a 18 anos, quando ele foi ungido. Deus está tirando Davi da malhada, do cuidado das ovelhas, e quer levar Davi para ser rei em Israel. Veja lá, em 2 Samuel, capítulo 5, 2 Samuel, capítulo 5, que há um período que alguns falam de 15 anos, outros falam de 13 anos. Ou seja, durante esse período em que ele foi ungido, até ele assumir o trono, durante esse período, Deus matriculou Davi na escola da aflição. E Deus então vai dar um MBA, um doutorado, um treinamento especial, mas não numa escola, não numa faculdade. Através das suas experiências diárias de vida, Deus vai forjar o seu caráter na vida de Davi. Segundo Samuel, capítulo 5, diz aí, versículo 1, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Então aqui ele está tomando posse. Ele foi ungido, primeiro separado para o Senhor. Ele agora, reconhecidamente, ele é o rei de todas as tribos. A monarquia está sendo estabelecida aqui. E veja no versículo 4, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou o quê? 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, dando essa informação cronológica, que durante esse período, entre a sua unção e a sua posse, Davi passou por várias provações. E uma das coisas que me chama a atenção era a submissão de Davi à vontade de Deus. E aqui eu queria mostrar no texto, porque nós vamos para o capítulo 23. Keila era uma cidade, e os filisteus queriam invadir essa cidade. Saul não tinha preocupação em defender Keila. A obsessão de Saul era matar a Davi. Ele não estava preocupado em reinar, ele não estava preocupado em governar. A obsessão dele, porque havia um espírito mau da parte do Senhor, e ele estava movido pela inveja, pelo ódio, mesmo sabendo e tendo consciência de que Davi seria o seu sucessor. Ele não está preocupado. Mas Davi, que tem essa unção, pergunta para Deus. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás o quê? A Keila. Davi está consultando o Senhor: os filisteus vão invadir, o que o Senhor quer que eu faça? E aí,
os soldados de Davi, os homens de Davi, lhe disseram: se já está arriscado aqui em Judá, quanto mais se a gente for para onde? Para Keila. Se aqui a gente já está com medo, imagine se a gente for para campo aberto. Aí Davi, o que é que ele faz? Veja, gente, versículo 4, o que é que diz? Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Quero chamar a sua preciosa atenção aqui para a primeira lição que nós aprendemos no texto. É que nós devemos consultar ao Senhor para tomarmos as decisões na nossa vida. A nossa vida tem que ser um ato de obediência constante a Deus. Veja mais adiante, no verso 11, 23, 11. 23, 11, aparece: orou Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo. E aqui ele vai orar. E como é que a gente consulta a Deus? A gente consulta a Deus através da oração. E a gente consulta a Deus, e aqui no contexto, era através da estola o quê? Sacerdotal. Deus falava por Urim e Tumim, Deus falava através do sacerdote. Hoje, nós consultamos a Deus através da oração, nós consultamos a Deus através da leitura da palavra de Deus. Nós consultamos ao Senhor através da oração, da leitura bíblica, mas principalmente porque o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo aponta o caminho. O Espírito Santo nos dá sabedoria. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo abre os nossos olhos. O Espírito Santo esclarece os assuntos. E uma coisa que eu e você precisamos aprender é viver consultando ao Senhor para tomar as nossas decisões. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que todas as vezes que Davi consultou, Deus o quê? Respondeu. Então esse negócio de dizer assim: eu não consultei porque Deus também não vai me responder. Não vai responder o que você quer. Porque quando Deus, quando Deus não responde aquilo que eu quero, então eu acho que não é Deus. Porque eu quero que Deus se submeta ao que é a minha vontade. Eu quero que a minha vontade seja feita no céu e seja feita aqui na terra. Eu quero que Deus trabalhe para mim. Eu quero que Deus seja o meu empregado. Eu quero colocar diante de Deus as minhas ideias, os meus planos, os meus projetos. E Deus precisa aprovar isso. E logo, urgente. Davi, então, está sobre o candinho de Deus aqui. Ele está sendo trabalhado. Ele está sendo burilado. E não sei se você observou, no versículo 2, 23, grife aí. Consultou Davi. Consultou Davi. E aí vem, respondeu o Senhor a Davi. Se Davi consultou, se a consulta foi pessoal, se o e-mail foi pessoal, se a oração foi pessoal, se o pedido foi pessoal, Deus não falou com os soldados, com os homens dele. Deus falou com Davi, especificamente. Falou a ele. Se você observar no versículo 4, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. O Senhor respondeu: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Ele me tem ouvido e Ele tem me atendido. Irmãos, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. Todo aquele que busca, encontra. O nosso Deus está disponível. Se nós queremos obedecer à voz de Deus, se nós queremos seguir as orientações de Deus, nós precisamos consultar a Deus. Se eu consulto, Ele responde. Mas o que me impressiona aqui nesse texto, irmãos, é que Davi consultou ao Senhor. O Senhor respondeu às consultas de Davi. Mas em terceiro lugar, Davi obedeceu a orientação o quê? De Deus.
Nessa primeira consulta, quando ele ouviu a opinião dos soldados, ele poderia ter feito aqui um trabalho de democracia, né? Dizer, quem é que vota aqui? Tem 500 homens, vamos ver quem vota. Vamos para aquele ou não vamos? Porque a melhor coisa era ficar ali. A melhor coisa é a gente ficar na nossa zona de conforto. Porque a vontade de Deus, irmãos, vai nos tirar. A vontade de Deus sempre vai fazer com que a nossa fé enfrente riscos. E nós não queremos ter risco. Aliás, existe até uma arte de eliminar os riscos. Só que isso é impossível para o servo de Deus. Isso é impossível para a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela está sob risco. Viver a vida cristã é algo muito perigoso. É perigoso demais. Nós somos enviados como ovelha para o meio de lobos. Versículo 5. O que diz aí? Versículo 5. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra o quê? Partiu Davi. Por que ele partiu? Porque Deus disse, vá. E ele partiu. Abraão partiu sem saber para onde ia. Mas ele o quê? Obedeceu. E Davi sabia, Samuel deu uma instrução para ele, que o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Deus tem prazer na obediência. Veja lá, se você quiser dar uma olhadinha, só para você ver, 1 Samuel, capítulo 15. Verso 22 e 23. Você não é macumbeiro? Na prática, mas na teoria, você é. Porque desde o momento que você não obedece à instrução de Deus, o seu pecado é tão pecado como o pecado da feitiçaria. Você é um candoblezeiro. O que diz o texto aí, gente? 1 Samuel 15, 22 a 23. O que diz? Porém, diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e cultos a ídolos do ar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas o quê? Rei. Veja a diferença, irmãos. Davi foi rejeitado por Deus, porque ele não obedeceu a Deus. Davi é abençoado por Deus, porque ele obedece a Deus. Ele consulta e ele obedece. Veja lá, 1 Samuel 23, 13. 23, 13. O que é que diz lá? 23, 13. Então, se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Então eu queria chamar o seguinte: Davi é um homem prático. Deus mandou, eu faço. É desse jeito. Mas o que me impressiona, meus amados irmãos, desse texto, é que você vai encontrar agora, quando Saul ficou sabendo que Davi estava em Keila, ele quer ir lá em Keila, porque ele sabia que ele poderia destruir Keila e matar a Davi. Mas o que é impressionante é que Davi vai consultar ao Senhor acerca de Keila, dos moradores de Keila. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes quem você abençoa, é quem puxa seu tapete. Quem você abençoa é quem lhe trai. Veja que a pergunta de Davi aqui no capítulo 23, foi anunciada a Saul que Davi, versículo 7, tinha ido a Keila. Veja o que Saul disse. Deus o entregou que nas minhas mãos.
A teologia de Saul é mais ou menos fundamentalista islâmica. É matar em nome de Deus. Um servo de Deus, um ungido de Deus. Aí o que Davi faz? Davi, sabedor, versículo 9. Porém Davi disse que Saul maquinava o mal contra ele e disse a Abiatar sacerdote: traz aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Veja que pergunta. Senhor, será que esse povo que eu libertei, esse povo que eu protegi aqui dos filisteus, eles vão me entregar para Saul? Qual a resposta de Deus? Hein? O que diz aí? Entregarão. É tão interessante isso. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e os meus servos na mão de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. O que Davi fez? Puxou o carro. Ele com os seus homens. E foram sem rumo para o deserto. Foram sem rumo para o deserto. E é tão interessante porque quando a gente consulta a Deus, Deus não somente revela a vontade dele para a nossa vida, mas Deus também nos dá discernimento sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Deus abre os nossos olhos, Deus fala conosco, Deus mostra quem de fato são os nossos verdadeiros o quê? Adversários. Davi então foge para não prejudicar Keila, que ele havia defendido. E que segundo o Senhor, esse povo não teria problema de entregar Davi de bandeja para Saul. Mas continua o texto. Davi então foi para o deserto. E Deus então encoraja aqueles que o obedecem. A obediência tem um preço. A obediência muitas vezes pode nos levar para uma situação sem rumo, uma situação sem explicação. Preste atenção, meu irmão, a obediência a Deus pode nos levar a um deserto de provação, um tempo que a gente não sabe o que fazer e não tem o que fazer, porque nós não temos claro a vontade de Deus na nossa vida. Eu sei que Deus quer que nós fujamos de Keila. E ele foi para o deserto. O que Deus faz? Deus manda um encorajador na vida de Davi. Quem é esse encorajador? Jonatas. Versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu o quê? A confiança em Deus. Que coisa extraordinária. Quando a gente está sofrendo por causa de obediência a Deus, está seguindo a direção de Deus, Deus coloca na nossa vida consoladores, encorajadores. E esse encorajamento aqui não é para a gente duvidar de Deus. Aqui não é um encorajamento dos amigos de Jó, é o encorajamento de uma pessoa que foi levantada por Deus para encorajá-lo. E diz o texto que ele fortaleceu o quê? A confiança de Davi. Irmãos, presta atenção. Eu queria que você pensasse nisso. Quando você for dar um conselho para um crente que está passando por dificuldades, que você dê um conselho para fortalecer a confiança do crente. Não para lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. Tem muita gente que é assim. Você está passando por tribulação, e o sujeito diz: Deus não gosta de mim. Aí você chega e não gosta mesmo não. Se gostasse, você não está nessa situação. É igual o diabo. O diabo chegou para Jesus: mande que essas pedras se transformem o quê? Em pães. Qual é o pai? Se Deus é pai mesmo, Jesus, teu, você estaria aqui nesse deserto passando fome, necessidade. Que Deus é esse? Que pai é esse? E você imagine
a conversa fiada que Satanás ficou na cabeça de Jesus. Até Jesus responder para ele, não só de pão, o quê? Viverá o homem. Irmãos, quando a gente está passando por uma provação, nós precisamos tomar cuidado com os nossos conselheiros. E o que é bonito nesse texto, eu acho isso aqui maravilhoso. Ele diz, não temas. Ele diz, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não o quê? Te achará. Foi o contrário. Foi o contrário. Saul caiu nas mãos de Davi. E Davi não matou. E depois Saul chora. Saul se declara para Davi. O próprio Saul reconhece o que está aí no texto. O que diz aí? Porém tu o quê? Reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo que também Saul, meu pai, o quê? Bem sabe. Meu pai está errado, eu estou com você, você vai reinar em Israel. Tenha paciência, Davi. Tenha paciência. Você é ungido de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. Continue confiando no Senhor. Conte comigo. Isso é interessante, irmãos. Porque nesses momentos de tomarmos decisões importantes na nossa vida, nós precisamos ter pessoas que nos encorajam a permanecermos no plano de Deus, no projeto de Deus, não no plano pessoal. Mas Davi vai ter uma experiência traumática. No final, a partir do versículo 19, então subiram os zifeus a Saul. E quem eram os zifeus? Os zifeus eram da tribo de Davi, da tribo de Judá. E os zifeus vão dizer para Saul, olha, Davi está com a gente, nós vamos entregar Davi para você. Presta atenção, irmãos. Enquanto Deus encoraja do lado, o diabo tenta puxar o tapete do outro lado. E é tão interessante esse texto, que Saul vai dizer, versículo 21, bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceis de mim. E depois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta, e que eu tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo, com seguras informações, irei convosco, se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram, a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. Isso foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado. Lembra que isso aconteceu no Mar Vermelho? Havia uma nuvem que separava o povo de Deus dos exércitos de Faraó. Quero chamar a sua atenção porque esse texto é riquíssimo, para a gente entender. É que Deus está cuidando de Davi. Deus está protegendo Davi da obsessão assassina de Saul. Porque Davi vai receber de Deus uma aliança. E de Davi virá o Messias, que reinará em Israel. E a história se repete. Quando Jesus nasce, não é Saul, mas Herodes, na figura de Satanás. Depois, em Apocalipse, é o dragão perseguindo o quê? A mulher, a igreja. E nós, como crentes, meus amados irmãos, andando na vontade de Deus, nós não estamos imunes à perseguição dos nossos o quê? Inimigos. Mas o nosso Deus está no controle de tudo. Veja no texto. Versículo 27, lê comigo aí. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus o quê? Invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi, e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou pedra, o quê? De
Sabe que pedra de escape é essa? Lá em Jerusalém, na beira do Mar Morto, tem o En-Gedi, mas junto a En-Gedi tem aquela montanha de resistência dos judeus. Como é o nome dela? Hein? Lugar seguro que tem lá. Por isso que chama rocha de escape. Rocha de escape. E aí o que diz o texto? Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Mas eu quero terminar, irmãos, porque Davi, nesse contexto, ele compôs um salmo. Salmo 54. Vamos lá. Você aprendeu uma lição que na hora da dureza nós temos que cantar. Nós temos que compor. Há um pensador francês que ele diz: não existe provação de Deus que não se transforme num poema, numa música. Paulo e Silas estavam presos, mas eles estavam no centro da vontade de Deus. E eles cantam. Salmo 54. Veja lá, apelo para o socorro divino. Ao mestre canto, salmo didático para instrumentos de corda, de Davi. Quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Veja que numa noite daquelas, ou numa situação daquelas, Davi compôs esse salmo. Vamos ficar de pé e vamos ler esse salmo? O que diz aí? Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida do teu povo, de cada irmão que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece as lutas. Pai, não permita, Senhor, que venhamos a nos desanimar diante das lutas, das perseguições, diante, ó Deus, das tribulações que cada um enfrenta aqui por ser crente, por estar vivendo a tua vontade. Pai, que nós tenhamos no nosso coração essa disposição sempre de consultar ao Senhor o que devemos fazer. Porque sabemos que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E todos aqueles, ó Deus, que obedecem o Senhor, que procuram viver segundo a tua direção, contarão também com o teu auxílio, com a tua proteção, com a tua ajuda, Senhor. Consola o coração daqueles que estão abatidos, desanimados, passando por provações ou perseguições de qualquer tipo, Senhor. Aqueles que estão sofrendo, muitas vezes, por ter desobedecido ao Senhor. Que nessa manhã possa haver quebrantamento, possa haver retorno à tua vontade. E que o Senhor coloque no nosso coração essa disposição sempre de querer fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos, humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém.